Cléo chegando com a previsão do tempo. O Cléo chega aqui no programa para nos trazer o frio, seu Cléo Frozen. Bom dia. Gostei do Frozen. É frio. Muito frio, só o que está me chamando a atenção é que é um frio seco. Por exemplo, essa massa de ar seco está entrando e está empurrando muito rápido a umidade para o mar. Então, quer dizer, praticamente Rio Grande do Sul não tem nuvem de chuva. As nuvens de chuva estão em Santa Catarina. Não é na parte oeste. Maior parte do meio oeste também não. É mais aqui o sul e o sudeste, depois já está lá para o norte. Já está na direção do Paraná. A maior parte da umidade, ou seja, de Florianópolis para o norte e muito pelaquela faixa leste. Então, o tempo está abrindo aqui na região. Agora, como é que ele abre? Com esse monte de frio que tem, fica essas nuvens cinza, chumbo aí na região, que deixa a gente um pouco com o pé atrás quando olha para o céu, né? Então é isso que estraga um pouco aí a situação de hoje. Mas é um dia que vai abrir, a tendência é ficar aí com sol e nuvens. Vai abrir mais talvez durante a noite, por isso que a temperatura cai. Na madrugada está marcando 3 graus negativos, 4 graus negativos na serra. No sul do estado, -2. A gente não tem centro-serra muita coisa, mas também vamos ter algumas temperaturas negativas ali naquele interior de Lajeado, que é muito alto. Temperaturas na faixa de 0 grau também. Aqui em Porto Alegre baixando para 4 ou 5. Mas aí aquele frio seco que dá para a gente tirar numa boa. Quando a gente sai da terça e vai para a quarta, a situação está complicada, porque, sabe, quarta-feira de manhã, todo mundo colocando o tempo seco, mas quarta-feira, entre a tarde e a noite, a chuva que vai dominar a quinta já atinge grande parte do estado, pelo visto, porque o deslocamento à noite parece ser bastante forte dela. Então é bem provável que a gente tenha chuva noite e madrugada, de quarta para quinta-feira. Isso deixa a quinta-feira o quê? Com chuva somente, sensação maior de frio por causa da umidade, mas o termômetro em si não cai muito por causa do efeito estufa. Sexta sem chuva, me chamou a atenção a chuva para o final de semana. Sábado ou domingo, inclusive, com chuva forte aqui no estado. Ontem a gente já teve algumas pancadas de chuva mais fortes, elas não foram os volumes maiores. Na Serra, por exemplo, foram mais entre o Planalto e o Alto Uruguai. E a chuva nessa região não vem para o Guaíba. Entre o Planalto e o Alto Uruguai, ela vai para o Rio Uruguai e pega para o lado oeste. Então já fica mais tranquilo aqui para nós. E uma parte também que cai mais perto do Rio Pelotas já sai ali por Torres para o oceano. Também não força mais aqui a quantidade de água no Guaíba. Então, nesse sentido, tá boa a situação. E daqui até lá a gente tem uma semana, mesmo que haja alguma chuva no sábado, dá tempo de baixar o nível aqui, eu acredito que do Guaíba, para receber essa chuva. E mesmo assim não deve ser assim forte demais, ela é apenas forte para a gente salientar que vai chover bem durante o fim de semana por aqui. Então vejam bem, o tempo está mais aberto no início da semana, hoje, amanhã e quarta, e a partir de quinta a umidade e a chuva voltam a predominar. O inverno bastante, digamos assim, úmido e frio sobre o estado, e isso, é claro, deixa todo mundo muito preocupado, não só por causa do frio, mas principalmente por causa da chuva quando ela ocorre, e ocorre com intensidade um pouco forte, o que não está previsto para pelo menos os próximos 15 dias aqui para o estado. Tem chuva, mas não serão chuvas de intensidade forte. Andressa. Let it go então, Cléo. É, verdade. Então tá. Cléo com nossa Frozen, trazendo as notícias de frio aqui para o Rio Grande do Sul. A gente vai lá para a região sul do estado, Rosane, não para Rio Grande. Tu ouviu quanto ele disse? 2, né? -2. Ah, -2. Eu cheguei a abstrair a parte do menos. -2, o Cleocum disse. Meu Deus do céu. Bonito, hein, Cléo? A gente demora uma vida para ir a Rio Grande fazer uma atualidade. Sabe que eu não conheço Rio Grande? Cléo, vou conhecer hoje. Não acredito. Conhecerei hoje à tarde, Rio Grande. Eu vou te convidar então para fazer um programa assim bem adequado para essa temperatura. A gente podia subir lá no rooftop do Lagueto. Hoje eu tô só no... vamos falar outras palavras em inglês aqui, né? Rooftop. Lá na cobertura. Lá na laje. Na laje do Lagueto, lá que vai ter uma vista muito legal de Rio Grande. Para entender Rio Grande tem que subir num lugar alto. Eu me lembrei da laje do Lagueto lá. Eu acho que a gente podia ir lá só para te conhecer Rio Grande vista de cima. Tá, nossos ouvintes podem mandar lá no Instagram, no direct também,
onde a gente deve jantar em Rio Grande, né? Ah, boa sugestão. Acho que é uma boa, né? Que daí eles nos dizem qual é a boa dica lá de Rio Grande. Mas pode ter certeza que os nossos colegas de Rio Grande já têm, né? Ah, não tenho dúvida. Estaremos no Porto amanhã. A Joana Manhago já está me mandando. Tenho sugestões de... Com certeza. Aí eu pensei, de pauta? Não, de janta. Sugestões de vista legal. Eu quero conhecer a nenenzinha dela, coisa mais bonitinha, a nenenzinha da Joana Manhago, que retornou da licença maternidade da semana passada. Não é sugestão de pauta, é sugestão de janta que ela tem para hoje, mas amanhã nós vamos explicar para os nossos ouvintes o que estaremos fazendo lá, falando do Porto, falando de investimentos na região sul do Rio Grande do Sul. 9h21, falando em termos em inglês, dona Rosane de Oliveira. Nada contra. Free Flow. E a gente vai falar um pouquinho sobre as multas, as infrações nesse ano, que trazem essa novidade, claro, porque a gente não tinha esses pedágios sem as cancelas, né? A gente tem, historicamente, aquele que faz o pagamento e segue, e aí é mais difícil de alguém passar sem pagar. Agora, no Free Flow, se a pessoa está desavisada, pode acontecer. Por isso apareceu como segunda multa mais aplicada aqui no Rio Grande do Sul nesses primeiros meses do ano. E aí, Rosane, eu trago uma sugestão para o governo do estado, que é uma campanha com informação para as pessoas. Porque às vezes a pessoa não nota que passou pelo pórtico, as pessoas não sabem como funciona, por mais que a gente explique aqui. É preciso fazer uma campanha para evitar essas multas, porque se chama atenção para isso, para que as pessoas estão cometendo essa infração, eu arrisco a dizer que 98% dessas pessoas não quiseram cometer essa infração. Muitas pessoas reclamam, inclusive aqui, Andressa, no nosso WhatsApp, que elas não foram informadas direito sobre como isso funciona. Então o governo fala assim, mas é o Free Flow. Tá? A Free Flow até já passa a ideia para as pessoas de que é fluxo livre e que ela vai passar, não precisa pagar. Claro que a gente sabe que tem que pagar, mas está pouco esclarecido isso. Concordo contigo, tem que ser uma tarefa, mais clareza por parte do governo. Bem didática, né? E usa essa expressão Free Flow, que é corrente no mundo corporativo, assim, as expressões em inglês são muito comuns, mas a maioria das pessoas que trafega não tem essa familiaridade. As pessoas dizem assim, o governo fala, mas é assim no mundo todo. Sim, é assim em Portugal, é assim na França. Mas as pessoas, a maioria que trafega ali não está acostumada a alugar carro e viajar para outros países para saber como funciona. De fato, em Portugal tem lugares que tu passa e nem percebe que tem não tem um pórtico, não tem nada. Simplesmente é um negócio aéreo assim que tu não percebe que está passando por baixo do que é um ponto de cobrança de pedágio. E aí o que nós precisamos aqui é de esclarecimento para que as pessoas saibam que tem que pagar e como tem que ser feito esse pagamento. Tem que comprar o crédito antes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ter, porque senão vai acontecer, vai continuar aumentando, as pessoas vão ficar se irritando e sabe... Porque isso vai depor ainda mais contra o governo, vai criar ainda mais resistência ao leilão dos outros polos. Falta tem que ser algo 2 e 1 ainda, acessível, né? No sentido de informação mesmo. Sei como funciona, sei explicar como funciona, sei explicar para o meu amigo, para o meu vizinho, como é que ele vai fazer para passar por aquela estrada que tem o Free Flow. Então, acho que é um trabalho, e é bem simples, né? Um trabalho de informação e conscientização. Claro, o sistema em si é simples, é prático, né? Não precisa... É bom. A coisa mais anacrônica que existe, que pode existir, me parece, é ter uma cancela de pedágio que tem que pagar com dinheiro. E foi evoluindo, né? Na cancela, agora se pode pagar com cartão. Eu, há anos, desde que isso existe, eu tenho sem parar esse, que a gente passa na cancela e depois recebe a cobrança lá no final do mês. Quase todos os bancos oferecem para os seus clientes, oferecem essa tag, né, para passar, que é ótima, vale para o Free Flow também. Mas tem que explicar melhor para as pessoas. Não dá para ficar simplesmente dizendo, mas é o Free Flow. Não tinha esse tipo de infração antes. Claro que não tinha Free Flow. É lógico que não tinha. Então não tinha. Então chega a ser ridículo, né? É um